pôr para gravar. Então, na aula de hoje, que é a nossa última aula da específica, eu quero fazer com vocês uma revisão daqueles assuntos que eu julgo assim primordiais para você saber fazer a prova de domingo. Primeira coisa que vocês têm que lembrar do que nós estudamos é a estratégia de prova. E qual que é essa melhor estratégia de prova? Primeiro, você vai separar 2 horas para prova de matemática e 2 horas para prova de natureza. Estou te ensinando a estratégia que eu uso para fazer a prova e que eu sei que dá certo. Você vai ter 5 horas de prova. Né? Você vai ter 5 horas de prova no próximo domingo. É meia hora a menos, por causa da redação. Dessas 5 horas de prova, se você tirar meia hora para o gabarito, sobram 4 horas e meia. Se você dividir para 2, porque é matemática e natureza, você vai encontrar 2 horas e 15 minutos. Aí eu tiro esses 15 minutos, por quê? Porque vai ser um tempo de você ficar viajando na maionese, né? Um tempo de você ir no banheiro, de você comer alguma coisa, ou um tempo que você vai poder aplicar depois. Então sobram 2 horas, tá? Você vai... O que é o ideal você fazer? Primeiro, matemática ou natureza? Olha, no meu caso, eu faria primeiro aquilo que tem maior peso onde eu quero. Né? Se você quer medicina, ciência da natureza tem maior peso, então eu faria ciência da natureza primeiro, do que matemática. Mas você não pode passar de 2 horas. Deu 2 horas, eu fiz só 30 questões. Não interessa. Vai para a próxima matéria para você equilibrar. Não adianta você ficar gastando 3 horas na prova de natureza e deixar só 1 hora e meia para a prova de matemática. Não vai dar bom. Entende? Então, você tem que tentar equilibrar ali a ideia, tá? Então, você fez a prova domingo passado, né? Muito provavelmente você viu que tem uma forma de você ver o horário de prova, né? No quadro lá na frente. Então, fique atento para fazer em 2 horas. Gastou 2 horas em natureza? Vai no banheiro, dá uma refrescada, volta e faz a de matemática. Ou se você fez matemática primeiro, enfim, só fazer o contrário, né? Separou 2 horas para a prova de matemática, você vai começar a como de fato fazer as questões. Como você vai fazer de fato a questão? Você vai fazer igual eu fiz com vocês durante toda a específica. Você vai ler o comando da questão primeiro e vai destacar aquele comando da questão. Eu quero saber o lucro máximo. Então, você vai destacar aquele comando lá da questão. E aí, se for necessário, você volta lendo o restante do enunciado. Às vezes, tem questões que só de você ler o comando, você vai olhar no gráfico, você vai ter que interpretar o gráfico. Então, você não perde tempo lendo o comando da questão por completo, o enunciado por completo. Então, se for necessário, você vai voltar lendo o enunciado e vai destacando as informações apresentadas lá na questão, lá no item. Leu o comando da questão, destacou as informações da questão, identifica o nível, que é aquilo que eu falei para vocês. Você vai caracterizar a questão como fácil, média, difícil. Qual que são as fáceis? É aquela que você sabe fazer e não vai demandar muito tempo. Quais são as médias difíceis? É aquela que você sabe fazer e vai demandar tempo. E quais são as questões difíceis? São aquelas questões que você sabe fazer e vai demandar tempo demais, ou você nem sabe fazer. Você leu e nem sabe o que você tem que fazer. Então, para de ficar perdendo tempo lendo o negócio mais de 2 vezes. Circula e vai para a próxima. Por quê? O quarto tópico é entrar aquilo que eu expliquei para vocês. Você vai ter 3 momentos de prova. 3 momentos de prova. No primeiro momento da prova, você vai fazer aquelas questões fáceis e médias fáceis, que são aquelas questões que você sabe fazer, mas que não vai demandar muito tempo.
No segundo momento, você vai fazer as questões médias ou médias difíceis, que são aquelas questões que você sabe fazer, mas vai demandar um pouco mais de tempo. E no terceiro momento de prova, você vai fazer as difíceis, que são aquelas que vai demandar tempo demais ou que você às vezes nem sabe fazer. Então, sua primeira questão de matemática, seu primeiro item de matemática, vai ser a questão 136. Você vai ler a questão 136 e vai identificar. Ela é fácil? Eu sei fazer ela rápido? Então, se você identificou assim, você vai fazer ela imediatamente. Ah, eu sei fazer, mas vai demorar. Ela é média? Circula e vai para a próxima. Ah, eu sei fazer e vai demorar demais. Ou eu nem sei fazer. Esse assunto aqui eu não estudei direito, não sei. Circula, vai para a próxima. Porque fazendo assim, você vai ler todas as 45 de matemática e vai ter feito todas as fáceis e médias fáceis. Isso vai dar mais ou menos umas 20, 25 questões que você vai ter feito. Aí depois, quando você voltar fazendo as médias, vai aumentar aí mais umas 5, 10 questões. Então, no final das contas, você vai ter feito umas 35 questões. Vai sobrar umas 10 difíceis. E aí, se você não der conta de fazer essas 10 difíceis, ou se você não tem tempo para quebrar a cabeça com essas difíceis, você vai chutar. Lembre-se, o último caso seu é o chute. Você vai chutar em último caso. E como que você vai chutar? Você vai chutar da seguinte forma. Só para você relembrar, né? Como que você faz o chute. Que eu ensinei vocês lá no comecinho da específica, né? Na primeira aula. Lá no final da sua prova, tem um espaço lá em branco que dá para você escrever. Aí você vai escrever lá, ó, matemática, natureza. Vai colocar lá, letra A, B, C, D e E. A, B, C, D e E. Aí vamos supor que você fez a questão 136 de matemática. Você marcou que ela é letra A. Então você vai lá e faz um risquinho. Letra A. 137 você fez, você marcou letra D. Então você vai lá e marca a letra D. 138, você foi lá e marcou letra C. 139, você pulou. 139 eu não fiz. 140, você pulou. 140 eu não fiz. 141, letra A. Então, vamos supor que no final das contas, depois de fazer isso que eu estou te falando, você fez isso aqui, ó. Certo. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, deu 20, 26, 27 questões que eu fiz. Olha só, um exemplo. 27 questões. Certo. Então agora eu vou chutar a 139. Como que você vai fazer para chutar a 139? Você vai ler a questão bonitinho, vai destacar as informações e vai dar uma analisada nela. De cara, você consegue eliminar 2 questões. Fica entre 3. Se você forçar mais um pouquinho, você elimina mais uma. E fica entre 2. Dá para ficar entre 2 alternativas. Pelo tanto de questões que vocês já fizeram no decorrer desses anos, você consegue ficar entre 2 alternativas. A certa e a errada, né? O problema é que na maioria das vezes a gente marca a errada. Acontece. Então vamos supor que você fez isso lá na 139 e ficou em dúvida. Ficou entre 2 alternativas, letra B e a letra C. E aí você vai ter que chutar. Então qual que você vai chutar? A que você marcou menos. Qual que você marcou menos? Letra B.
comparado com a C, você marcou a letra B menos. Então, você vai lá e chuta a letra B. 140. Eu fiquei em dúvida entre a letra E e a letra D. Você marcou menos E. Chuta a letra E. 150. Eu fiquei em dúvida entre a letra A e a letra B. Observe que a letra A e a letra B, você marcou a mesma quantidade de vezes, né? Então, pula, deixa você chutar ela depois. Mas vamos supor que não tem como pular, você vai ter que resolver ela agora mesmo no chute. Então, aí é a sorte. Você escolhe uma dessas duas para você chutar. De fato. Né? Vai ali na sua intuição, alguma coisa assim. Então, você tem que usar essa estratégia para chutar. Por quê? Eu fiz um estudo de todos os Enems desde 2009. E eu percebi que em todas as provas sempre tem, no mínimo, 6 e no máximo 12 de cada letra. No mínimo 6, no máximo 12. Então tem no mínimo 6, letra A, B, C, D e E. E tem no máximo 12, letra A, B, C, D e E. Então, o seu último recurso é chutar. E aí, você fazendo a prova do jeito que eu estou te falando, vai sobrar o quê? Vai sobrar as questões difíceis para você chutar. E por causa da teoria de resposta ao item, não tem problema você errar uma difícil. É melhor você errar 5 questões difíceis do que errar 5 questões fáceis. Então, essa é a estratégia de prova. Tá? É a melhor estratégia de prova. Professor, eu ainda tenho dificuldade em dizer se a questão é fácil, média ou difícil. Então, tá aqui. Geralmente, tá? Não posso te dar 100% de certeza, mas nos estudos que eu fiz, geralmente, quais são as questões fáceis? São as questões de interpretação de gráfico, questões de sistema numérico, questões de operações básicas, né? MMC, MMC, MDC, razão, mas as operações básicas são soma, subtração, multiplicação, divisão, potência, raiz. E as questões médias fáceis, geralmente são as questões de razão e proporção. Lembre-se que o que mais cai na prova é razão e proporção, porque o leque de razão e proporção é muito grande. A gente tem transformação de unidade de medida, que é razão e proporção, escala, densidade, velocidade, regra de 3 simples, regra de 3 composta, repartir em partes diretamente proporcionais, repartir em partes inversamente proporcionais, é um leque muito grande. Tá? Então, a ideia é que você saiba que isso é o que você mais vai deparar na prova. Então, essas questões, elas geralmente são questões médias fáceis, são questões que você tem que fazer em um primeiro momento. Questões de função afim e de estatística. Então, esses dois leques aqui, ó, de fácil e média fácil, são as questões que você vai fazer no primeiro momento de prova. Tá? Primeiro momento de prova. Você vai procurar questões desse assunto. Geralmente, quais são as questões médias difíceis? Questões de função quadrática, de função exponencial, de PA, PG, análise combinatória, probabilidade, geometria plana e geometria espacial. Então, você vai deixar essas questões aqui para o segundo momento de prova. Segundo momento de prova. E as questões difíceis, geralmente, são questões de logaritmo, de função trigonométrica, de geometria analítica e de juros. Juros porque, às vezes, tem muito pega, por isso que eu gosto de classificar como difícil, tá? Então, você vai deixar essas aqui para você fazer no terceiro momento de prova. Então, você vai começar primeiro por essas questões fáceis e médias fáceis, que são aquelas questões que você faz e não demanda muito tempo. Vou mandar assim, Andressa, essa aula
no grupo depois. Não precisa ficar preocupado em ficar tirando print, não. Depois eu vou mandar para vocês isso aí, tá? Aí nós temos as questões médias difíceis para o segundo momento e as difíceis para o terceiro momento. E por fim, qual que é o nosso top 10, né? Os conteúdos aí de matemática. O top 10 dos conteúdos de matemática são esses. Então, se você vai fazer de fato, né, aquela lista que eu mandei para você lá, com o gabarito, né, tudo certinho, bonitinho lá, se você vai fazer ela, então você vai se deparar com esse tipo de questão, tá? Você vai se deparar lá com esse tipo de questão. Bom, questões de interpretação de gráfico, questões de razão e proporção, de função, de matemática financeira, que é a porcentagem em juros, questões de estatística, questões de análise combinatória, questões de probabilidade, de trigonometria, de áreas de figuras planas e de geometria espacial. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta sobre estratégia de prova? Tudo certo? Quer perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade, tá? Que agora, se não tiver, a gente vai tudo tranquilo, né? Deu para relembrar essa parte. Ok. Então, agora a gente vai partir. Não, chutar, com certeza, Júlia. Não existe esse negócio de deixar sem fazer. Se você deixa sem fazer no Enem, ele vai considerar de qualquer jeito que você errou. Se você deixa uma questão em branco, ele vai considerar que você errou de qualquer jeito. Então, a melhor coisa que você tem que fazer é não existe esse negócio de deixar a questão em branco. Tá? Tem que fazer. Cecília, isso que eu estou ensinando é para a prova toda. Prova toda do Enem. Vocês poderiam, se vocês tivessem lembrado antes, né, dessas aulas, eu sempre disse para vocês lá na nossa primeira aula que isso é válido até para humanas, para linguagens. Essa técnica é válida, né? Você tem que ler primeiro o comando da questão, voltar lendo o enunciado do texto, né? E aí, se for o caso, você vai identificar se ela é fácil, média, difícil. Se é fácil, você faz. Se é difícil, está viajando na maionese, ou média, circula, vai para a próxima. Isso vale para toda a prova. Então, no caso de domingo que vem, vale sim para a prova de natureza também. Você fez assim no primeiro dia. Ótimo, Cecília. Perfeito, perfeito. Espero que tenha dado tudo certo. Vamos aguardar a nota, né? Porque esse negócio de, eu acertei 20 de acordo com o gabarito. Isso é irrisório, não é verdade? Eu mostrei isso para vocês lá na parte de teoria de resposta ao item. Então, o quantitativo das questões é irrisório. Claro que quanto mais você acertar, maior vai ser sua nota, né? Mas não fique preso a isso, não. Se às vezes você corrigiu por esses gabaritos preliminares aí, e aí você, nossa, eu esperava acertar 30, e acertei só 22, e acertei só 23, então não fique preocupado com isso, porque o que vai valer mesmo é a aplicação da teoria de resposta ao item. Então, de qualquer jeito, a gente tem que esperar sair as notas, não é nem o gabarito oficial. Esperar sair as notas, tá? Então, vamos lá. Vamos relembrar? Transformações de unidades de medida. Olha só. A gente tem 5 transformações de unidade de medida que nós vimos. Comprimento, massa, capacidade e área. E volume. Mas você não precisa decorar todas. É só saber a primeira. É só saber a de comprimento. Né? É só você lembrar dessa sequência. Só você lembrar de quilômetro, hectômetro, decâmetro, centímetro e milímetro. É aquilo lá que eu não sei se vocês lembram, eu tinha falado assim para vocês, ó. Caguei hoje
daquele modelo duro com a cor marrom. Caguei hoje daquele modelo duro com a cor marrom. Ou cagada mole desce macio. Pronto. Você vai... Essa frasezinha é mais só para te ajudar a lembrar dessa sequência, caso você tenha dificuldade de lembrar ela, tá? Bom, e como que a gente vai fazer essa transformação? É a coisa mais simples do mundo. É só multiplicar ou dividir por 10, por 100, por 1000. Só que multiplicar ou dividir por 10, 100, 1000 é só você andar com a vírgula. Então, se você quer transformar de quilômetro para metro, você vai andar 3 casas para a direita, né? Quilômetro para metro, ó. 1, 2, 3. 3 casas para a direita. Então, você vai pegar essa vírgula e vai andar 3 casas para a direita. A vírgula parou aqui. Então, você vai ter 72 metros. 8.400 milímetros para hectômetro. Se você está em milímetro e quer chegar lá em hectômetro, 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Então, você vai pegar a vírgula que está no final e vai andar 5 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Parou aqui a vírgula. 0,84. Aí nós temos as unidades de medida de massa, que é no lugar do metro, da letra M, você colocar G de grama. Aí fica quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama, miligrama. Quilograma para decigrama. Quilograma estaria aqui, ó. Quilograma estaria no lugar do quilômetro. Decigrama estaria aqui no lugar do DM. Então, imagina aí, ó, para você sair daqui e chegar aqui, você vai andar 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Então, você vai pegar a vírgula aqui desse número e vai andar 4 casas para a direita. 1, 2, 3, 4. É como se fosse aqui, ó. Cada casinha um 0, né? 5.000. Para grama. Então, miligrama estaria aqui, grama estaria aqui. São 1, 2, 3 casas para a esquerda. Pega a vírgula, anda 3 para a esquerda. 1,2. É só você pensar nesse tipo de raciocínio. Quilolitro para mililitro. Quilolitro estaria aqui. Mililitro estaria aqui. Essa vírgula aqui e vai andar 6 casas para a direita. Fica 8.300 mililitros. Centilitro para litro. Centilitro estaria aqui e o litro estaria aqui. São 2 casas para a esquerda. Então, você volta 2 casas para a esquerda, fica 7,5. Tá? Então, a ideia é básica. É básica. É só você lembrar disso aí. Ah, deu uma travadinha aí? Tá. Tá dando uma travadinha aí. Você tá assistindo o quê, meu bem? Aí, no... É. Você tá assistindo a aula gravada? Tá. Não, é porque deu uma travadinha aqui. Ó, eu só queria saber se estava pesado demais a internet. Ah, tá. Certo. E aí, se for transformação de unidade de medida de área, praticamente o mesmo raciocínio. Você está em quilômetro quadrado e quer chegar em metro quadrado. Então, você vai andar 1, 2, 3 casas para a direita. Só que você tem que lembrar que ao quadrado é a unidade de medida de área. Então, é como se você estivesse andando para 2 dimensões. Então, é por isso que você vai ter que andar o dobro de casas. O dobro de 3 é 6. Então, se você pega essa vírgula e anda 6 casas, 1, 2, 3, fica 72, e você vai acrescentar mais 3 zeros. 72.000 metros quadrados.
Ah, eu quero transformar de centímetro quadrado para metro quadrado. Centímetro quadrado para metro quadrado, 1, 2 casas para a esquerda. Como está ao quadrado, você vai andar o dobro. O dobro de 2 é 4. Então, você vai pegar a vírgula nesse final e vai andar 4 casas para a esquerda. E você encontra 0,12. Isso é transformação de unidade de medida de área. Você vai lembrar de quê? De andar o dobro da quantidade de casas. Comprimento, massa e capacidade, você anda a mesma coisa. De área, por estar ao quadrado, você vai andar o dobro. E de volume? Se área é ao quadrado, você anda o dobro, volume não é ao cubo, então você vai andar o quê? Você vai andar o triplo de casa. Andar o triplo de casa. Eu queria mudar a corzinha desse trem aqui. Aqui, ó, a cor da tinta. Vou colocar esse verdinho aqui mesmo. Então, se eu quero de quilômetro cúbico para metro cúbico, 1, 2, 3 casas para a direita. Como está o cubo, você vai andar o triplo. O triplo de 3 é 9. Então, você vai andar 1, 2, 3, 4. Fica 85, né? Mas era 9, você andou 4, falta 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Olha lá. Então, é a mesma coisa que 8.500.000 metros cúbicos. Ah, eu quero transformar de centímetro cúbico agora para metro cúbico. Centímetro cúbico para metro cúbico são 2 casas para a esquerda. Como está o cubo, você vai andar o triplo. Triplo de 2, 6. Então, se você pega esse 400 e anda 6 casas para a esquerda, no mesmo sentido, você vai chegar nisso aí, ó, 0,004. Então, você vai lembrar de quê? De andar o triplo da quantidade de casas. Não pode esquecer também da relação entre capacidade e volume. Relação entre capacidade e volume é importante. São coisas distintas. Essa garrafinha aqui, por exemplo, ela tem um volume, ou seja, ela ocupa uma região no espaço. O volume dela é 1 decímetro cúbico. E a capacidade dela é o que cabe dentro desse espaço. O que cabe dentro desse espaço? 1 litro. Então, a gente diz que 1 decímetro cúbico, que é volume, relaciona com 1 litro, que é capacidade. Então, as 3 mais ocorrentes para vocês é essa aí, ó. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 centímetro cúbico equivale a 1 mililitro, equivale a 1 ml. Tá? Então, é importante você ficar atento a isso. Vamos lá, então, para algumas questões modelo aí, desse assunto. Leia primeiro o quê? O comando da questão. Qual a medida que mais se aproxima do diâmetro da roda do milênio em metro? Então, quero saber o diâmetro em metro. É isso que eu quero saber. Então, você vai voltar lendo o texto, destacando as informações. A London Eye é uma enorme roda gigante na capital inglesa. Por ser um dos monumentos construídos para celebrar a entrada do terceiro milênio, ela também é conhecida como Roda do Milênio. Um turista brasileiro, em visita à Inglaterra, perguntou a um londrino o diâmetro da Roda do Milênio e ele respondeu que ela tem 443 pés. Não habituado com a unidade pé e querendo satisfazer sua curiosidade, esse turista consultou o manual de unidade de medida e constatou que 1 pé equivale a 12 polegadas e que 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Então, olha só, eu quero saber o diâmetro em metro. Olha só para o que está destacado. 443 pés, cada pé 12 polegadas. Então, obviamente, eu tenho que multiplicar isso por 12.
Dá 5.316 polegadas. Só que cada polegada é 2,54 centímetros. Então, você tem que multiplicar isso por 2,54. Como ele falou aproximadamente, eu quis usar a malandragem e multipliquei por 2,5, que dá 13.290 centímetros. Mas eu quero em metros. Transformando isso para metros, é só andar 2 casas, né, para a esquerda, ó. 132,9 metros. Então, qual que é o valor que mais se aproxima? Letra D, 135. Então, a ideia é o que eu estou te dizendo. Você vai ler o comando da questão, né? Vai destacar certinho os dados. Porque aí, se você se perder, vamos relembrar outra questãozinha aí de transformação de unidade de medida. Lê primeiro o quê? Comando. Qual o tipo de garrafa escolhida? Então, o que eu quero saber? Garrafa escolhida. Alguns exames médicos requerem uma ingestão de água maior do que a habitual. Por recomendação médica, antes do horário do exame, um paciente deveria ingerir 1 copo de água de 150 ml a cada meia hora durante 10 horas. Vai tomar 1 copo de 150 ml a cada meia hora durante 10 horas. A paciente foi ao supermercado comprar água e verificou que havia garrafas dos seguintes tipos, né? Garrafa de 0,15 litros, 0,30 litro, 0,75 litro, 1,5 litro, 3 litros. A paciente decidiu comprar 2 garrafas do mesmo tipo. 2 garrafas do mesmo tipo, procurando atender a recomendação médica e ainda de modo a consumir todo o líquido das 2 garrafas. Então, eu quero saber qual é a garrafa escolhida. Ela vai tomar 1 copo de água que tem 150 ml a cada meia hora durante 10 horas. Então, assim, isso é uma questão de proporção, né? Isso é uma questão de proporção. Normal, viu, Vinícius? A maioria dos alunos erram essa questão, erraram essa questão no dia da prova, porque não se atentou para isso, para 2 garrafas. Então, a gente pode pensar o seguinte: se a gente pegar 10 horas e dividir por meia hora, que é 0,5, né? Dá 20 copos. É como se você montasse assim a regrinha de 3, ó. 1 copo a cada meia hora. Em 10 horas. Quantos copos? Então, para não ficar montando regrinha de 3, é só ir direto ao ponto. 10 dividido por 0,5. Copo é 150 ml. Então, 20 copos de 150 ml dá 3.000 litros. Você pega os 3.000 mililitros, desculpa, pega os 3.000 mililitros e passa para litro, dá 3. Olha o distrator, hein? Garrafa 5, né? Letra E, né? É o distrator. Mas está errado, porque são 2 garrafas. Então, você tem que pegar os 3 litros e dividir por 2 garrafas, que dá 1,5 litro, que é a garrafa de número 4. Então, vou bater na tecla de novo. A importância de você ler o comando da questão, destacar o comando da questão, é não deixar essas coisinhas, Vinícius, passar desapercebido. É não você deixar passar desapercebido que são 2 garrafas, que você vai ter que pegar a resposta no final, no caso, e dividir por 2. Então, essa é a importância de se destacar as informações. Outra questãozinha sobre transformação de unidade de medida. Para que os objetivos da família sejam atingidos, a capacidade mínima em litros do reservatório a ser construído deve ser. Então, quero saber a capacidade em litros do reservatório. Quero saber a capacidade em litros do reservatório. Para economizar em suas contas mensais de água, uma família de 10 pessoas deseja construir um reservatório para armazenar a água captada das chuvas, que tenha capacidade suficiente para abastecer a família
por 20 dias. Então, quero abastecer a família por 20 dias. Cada pessoa consome 0,8 metros cúbicos. Então, qual tem que ser a capacidade em litros? Ora, se cada pessoa consome 0,08 e são 10 pessoas, é só você multiplicar. 0,08 vezes 10. Só que isso daria por dia. E você não quer por 20 dias? Então você multiplica por 20. Era só fazer 0,08 vezes 10 vezes 20. Vezes o distrator. Só que a gente quer a resposta em litros. 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então 16 vezes 1.000, 16.000 litros. Letra E. Leia o texto direito, leia o comando, destaca o comando. Eu vou falar isso toda hora até o final da aula, para você não esquecer desse detalhe. E onde que nós podemos também usar transformações de unidade medida? Em escala, densidade e velocidade média. Como que a gente calcula a escala? É a razão entre o tamanho do desenho e o tamanho real. Como que a gente calcula a velocidade média? Distância pelo tempo. Como que a gente calcula a densidade? Massa sobre volume. Bom, sem delongas, então, aí essa primeira questãozinha aí. Qual foi a escala utilizada? Quero saber a escala. Uma equipe de ambientalistas apresentou um mapa de uma reserva ambiental em que faltava a especificação da escala utilizada para sua confecção. O problema foi resolvido, pois um dos integrantes da equipe lembrava-se de que a distância real – 72 quilômetros. E isso equivalia a 3,6 centímetros no mapa. Qual foi a escala? Ora, escala é o tamanho do desenho pelo tamanho real. Qual foi o tamanho do desenho? 3,6 centímetros. E o tamanho real? 72 quilômetros. A ideia é que você deixe tudo isso na mesma unidade de medida. Então, você vai ter que transformar esse negócio de quilômetro para centímetro. Então, você ia ter que lembrar da tabelinha lá, né? Caguei hoje daquele modelo duro com a cor marrom. Você ia ver que de quilômetro para centímetro são 5 casas. Então, você ia ter que pegar os 72 e acrescentar 5 zeros. Então, ficaria 3,6 centímetros dividido por 7.200.000. Só para ficar mais fácil, eu quis sumir com essa vírgula. Então, eu multipliquei por 10 aqui em cima e aqui embaixo, tá? Estou te mostrando um artifício que você poderia usar na hora da prova. Que é a mesma coisa que 36, 3,6 vezes 10 dá 36. E 7.200.000 vezes 10 dá 72 milhões, né? Então, foi o que nós fizemos. Aí, você vai simplificar por 36. Em cima e embaixo. 36 dividido por 36 dá 1. E 72 dividido por 36 dá 2. Por isso que 72 milhões dividido por 36 dá 2 milhões. Então, a nossa resposta seria a letra E, a escala. 1 por 2 milhões. A envergadura CD na referida maquete em centímetro é igual a... Então, quero saber CD na maquete em centímetro. Uma empresa europeia construiu um avião solar, como na figura, objetivando dar uma volta ao mundo utilizando somente energia solar. O avião solar tem comprimento AB igual a 20 metros. E uma envergadura de asas CD igual a 60 metros. Para uma feira de ciências, uma equipe de alunos fez uma maquete desse avião. A escala foi 3 por 400. Então, qual que é a envergadura CD? A gente sabe que escala é Dzinho sobre Dzão.
Então, a escala é 3 por 400. O tamanho do desenho eu quero saber. E o meu tamanho real é o tamanho real de CD. Só que CD é 60 metros. Eu tenho que passar para centímetros. (6.000 centímetros. Então, coloquei 6.000 aqui no lugar. Resolvendo essa regrinha de 3 aí, né? Ou seja, essa multiplicação cruzada, a gente vai encontrar 45. É a mesma... Aqui, pessoal, eu só simplifiquei, tá? Simplifiquei o zerinho aqui, ó. Aí ficou 60 dividido por 4, que dá 15. 4 dividido por 4 é 1, 60 dividido por 4 dá 15. Por isso que ficou isso aqui, ó. Então, opa, não marquei o 45, né? Letra C aqui no caso. 45. Vamos lá para mais outra questãozinha de escala. Por quê? Por que eu estou batendo a tecla em escala? Porque é o que mais cai. Sempre cai alguma coisa relacionada à escala. Então, o que nós estamos querendo saber nessa questão? Nós estamos querendo saber o quê? O volume original em metro cúbico. Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto, há informações dizendo que se trata de uma peça em escala 1 por 400 e que seu volume é 25 centímetros cúbicos. Então, qual é o volume do monumento original? O que significa esse 1 por 400? 1 centímetro no desenho equivalem a 400 centímetros na realidade. Então, 25 centímetros cúbicos vai valer quanto? O aluno que fizer isso, ele vai encontrar a letra E. 10.000. Mas está errado? Não é 10.000 a resposta. Por quê? Porque observe que aqui ele te dá centímetro cúbico e aqui é centímetro. Você não pode usar essa proporção. Aí o aluno que você acha esperto, ele fala assim, é porque queria a resposta em metro. 400 centímetros são 4 metros. 25 vezes 4, 100. Letra A. Errou de novo. Por quê? Porque essa escala aqui é aquela escala que eu falei para vocês de escala volumétrica. É a mesma coisa que... A escala é essa, né? 1 por 400 é a mesma coisa que 1 centímetro, 400 centímetros. É a mesma coisa que 1 centímetro equivaler a 4 metros. Só que aqui ele está falando de volume. Então, você tem que pegar essa escala e elevar ao cubo. Porque eu preciso de uma escala que trabalha volume. Se fosse área, você ia levar ao quadrado. Volume, você vai levar ao cubo. Então, você elevando isso ao cubo, olha a proporção que a gente chega. A proporção dessa escala é que 1 centímetro cúbico no desenho equivalem a 64 metros cúbicos no original. Então, 25 centímetros cúbicos vai valer quantos metros cúbicos? Agora tá certo. Por quê? Porque aqui, ó, tá em centímetro cúbico, aqui também tá em centímetro cúbico. Show! Se aqui tá em metro cúbico, então eu vou achar a resposta aqui também em metro cúbico. E você multiplicando cruzado, 1.600, letra C. Então, eu quis colocar essa questãozinha aqui só para a gente relembrar de que se a questão falar de escala e falar de alguma coisa relacionada a volume, você precisa da escala volumétrica. Como você vai encontrar a escala volumétrica? Pega a linear, eleva ao cubo, tá? Só mais uma aqui, de escala, para não perder o costume. Eu quero saber o volume real em centímetro cúbico. Então, o condomínio de um edifício permite que cada proprietário do apartamento construa um armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem, na escala de 1 por 100, foi disponibilizado aos interessados, já que as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de um paralelepípedo retângulo,
formato de um paralelepípedo, com dimensões no projeto, iguais a 3 centímetros, 1 centímetro e 2 centímetros. Ah, então quer dizer que esse 3 centímetros, na realidade, é 300. Por quê? Porque a escala é 1 para 100. Esse 100 centímetros, esse 1 centímetro na realidade aqui, ó, são 100 centímetros. E esse 2 centímetros na realidade são 200 centímetros. Então, como que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? É só multiplicar as 3 dimensões. 300 vezes 100 vezes 200. E a gente chega em 6 milhões. Então, o volume seria 6 milhões de centímetros cúbicos. Escala. Dentro de razão e proporção. Dentro do assunto que mais cai na prova. Professor, se o valor não fosse 1, eu teria que multiplicar por 1000 também? Multiplicar por 1000 se o valor não fosse 1? Em qual questão, Júlia? Nessa aqui ou na anterior? Quando é volume. É obrigatório multiplicar os dois lados por 100 na questão anterior. Acho que eu não estou entendendo. Não estou entendendo, Júlia. Multiplicar por 100? Porque eu não multipliquei por 100. Aqui. Acho que foi porque você levou ao cubo. Multiplicar por... Elevar ao cubo não é multiplicar por 1000. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que a gente elevou ao cubo? Porque é uma escala volumétrica. Quando você tem 1 por 400, é 1 centímetro igual a 400 centímetros. Que é a mesma coisa que 1 centímetro igual a 4 metros. Então, não bate, a conta não fecha. A proporção não fica correta se você fizer uma regra de 3 assim, ó. 1 centímetro cúbico. 1 centímetro cúbico não, é 1 centímetro. 1 centímetro, 4 metros. 25 centímetros cúbicos, quantos metros cúbicos? Não bate, porque aqui está o cubo. Então, você precisa elevar ao cubo. Mas tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro. Isso aqui é uma razão. Isso aqui é uma razão, isso aqui é um número. 1 por 4. É 1 centímetro por 4 metros. Então, você tem que elevar tudo ao cubo. Elevar ao cubo é diferente de multiplicar por 1000. Aqui não tem nada a ver com multiplicar por 1000. Então, quando você eleva 1 centímetro ao cubo, fica 1 centímetro cúbico. Quando você eleva 4 ao cubo, 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, a proporção é 1 centímetro cúbico no desenho equivalem a 4 centímetros cúbicos 64 metros cúbicos na realidade. Então, 25 centímetros cúbicos seriam quantos metros cúbicos na realidade? Ficou claro agora, Júlia? Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Se tiver, pode fazer. Certo. Então, vamos avançar. Vamos para a função afim, né? Função polinomial do primeiro grau. O que é, né?
uma função polinomial do primeiro grau? É toda função que tem essa cara aqui, ó. Y igual a ax mais b. Lembrando que o a e o b são números reais e o a não pode ser zero. Esse a ele tem que ser diferente de zero. Então, a função é ax mais b, a e b é número real, e o a não pode ser zero. Por que o a não pode ser zero? Porque se o a for igual a zero, a função ela deixa de ser do primeiro grau e vira uma função constante. Então, isso aqui é uma função constante. O que é uma função constante? Quando o a é igual a zero. Se o a é zero, essa parcelinha aqui ela zera, sobra só o b. Então, esse númerozinho aqui seria o b. Tá? Então, por isso que o a não pode ser zero. Se a for zero, ela vira uma função constante. Se o a é positivo, você tem uma reta crescente. Se o a é negativo, você tem uma reta decrescente. Uma reta que decresce. E aí nós temos dois pontos muito especiais na reta. Esse ponto aqui, ó, está em cima do eixo y. Se ele está em cima do eixo y, x é zero. X é igual a zero. Então, pega a função y igual a ax mais b. Joga zero no lugar do x. A vezes zero mais b. Isso aqui zera. Sobra o valor do b. Por isso que sempre onde a reta tocar o eixo y é o valor do b. Sempre onde a reta tocar o eixo y é o valor do b. Agora, quando ela toca o eixo x, quem vale zero é o y. Então, imagina você pegando a função ax mais b e no lugar do y você colocando zero. Zero igual a ax mais b. O b está somando, vai passar para cá subtraindo. O a está multiplicando, vai passar dividindo. Então, onde toca o eixo x, não é o valor do a, é o valor de menos b sobre a. Onde toca o eixo x, é menos b sobre a. Onde toca o eixo x, é menos b sobre a. Esse menos b sobre a, ele é chamado de zero da função. Chamado de raiz da função. Lembre-se que o a, ele tem um nome específico. O a é o nosso coeficiente angular e o nosso b é o coeficiente linear. Então, isso é função polinomial do primeiro grau. Bora relembrar essa paródiazinha? Eu não peguei o violão, tá ali no carro. Mas eu vou aqui na mão aqui mesmo, tá? Batendo aqui na mão aqui. Só para vocês relembrarem lá, ó. Se a função é do primeiro grau, ax mais b, com a e b real. Se o a é positivo, a reta é crescente. Se o a é negativo, ela fica decrescente. Coeficiente a é o angular e o b é o linear. Se a reta toca o y, é o valor de b. Se toca o eixo x, é a raiz, pode crer. Oh, vai! A raiz é menos b sobre a. Para resolver, é fácil de lembrar. Monta um sistema ou sai por semelhança. Determinante é fácil, é roubar doce de criança. Né? E aí a gente consegue o quê? Revisar. A gente consegue dar
uma relembrada de tudo aquilo que a gente falou, né? Se a função é do primeiro grau, ax mais b com a e b real. Lembrando que o a, obviamente, não pode ser zero. Se o a é positivo, a reta é crescente. Se o a é negativo, ela fica decrescente. Coeficiente A é o angular e o B é o linear. Se a reta toca o Y, é o valor de B. Se toca o eixo X, é a raiz, pode crer. A raiz é menos B sobre A. Para resolver, é fácil de lembrar. Monta um sistema, sai por semelhança, determinante é facial de criança. Beleza. Vamos lá, então, para uma questão modelo sobre esse assunto. Todas as questões que vocês vão ver aqui hoje comigo, que eu estou usando como exemplo, são questões do Enem. O número de peças que devem ser produzidas para se obter um faturamento de 10 mil é? Então, quero saber o número de peças para eu faturar 10 mil. A quantidade X de peça, opa, X é peça, em milhar produzidas, e o faturamento Y, epa, Y é faturamento, em milhar de real de uma empresa, estão representados nos gráficos, ambos em função do número T de horas trabalhadas por seus funcionários. Tá aí os gráficos, né? Observe que esse gráfico aqui da esquerda é X em função do tempo. E o da direita é Y em função do tempo. Está vendo que está tocando o eixo Y no zero? Então, meu B é zero. Ó. A função, o B é zero. Eu coloquei T aqui porque aqui é T, né? Só por isso, tá? Então, a função é um número vezes T. Bom, para 1 virar 20, eu multiplico por 20. Para 3 virar 60, eu multiplico por 20. É por isso que essa minha função da esquerda é x igual a 20 vezes o t. 20 vezes 1, 20. 20 vezes 3, 60. Não tem o b, porque o b é zero, né? E a minha função da direita? 1 vira 4 e 2 vira 8. Ah, eu estou multiplicando por 4. Então, essa outra função é y igual a 4 vezes o t. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. Ora, se x é 20 vezes t e o y é 4 vezes t, isso significa que o x é 5 vezes o y. Por quê? Porque 5 vezes 4, 20. Se eu pego isso e multiplico por 5, dá 20. Então, por isso que o x é 5 vezes o y. Só que y é faturamento e eu quero que o faturamento seja 10 mil. Então, no lugar do y, a gente coloca 10 mil. 50 mil. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Nobody, nobody. Beleza. Show. Vamos prosseguir, então. Outro exemplo de função do primeiro grau. Essa questão aqui foi eu que adaptei ela, tá? Eu dei uma mexida nela. Ela caiu no Enem em 2016. Eu adaptei ela para virar uma função do primeiro grau. Então, qual que é o comando? Se essas estimativas tivessem sido confirmadas, a média de produção diária de petróleo no Brasil em milhão de barris em 2028 teria sido igual a... Então, quero saber a média
em 2028. Eu quero a média em 2028. O gráfico mostra a média de produção diária de petróleo no Brasil em milhão de barris no período de 2004 a 2010. Estimativas feitas naquela época indicavam que a média de produção diária de petróleo no Brasil, baseado nos 2 últimos anos pares, crescia linearmente para os próximos anos pares até 2030. Então, ó, baseado nos 2 últimos anos pares, crescia linearmente para os próximos anos pares. Então, o último ano par, 2010. Qual foi a produção? 2 milhões de barril. Depois, o penúltimo ano par, 2008. Qual foi a produção? 1,85. Então, isso iria continuar crescendo linearmente até chegar em 2028. Qual que seria a produção em 2028? Consegue enxergar que isso é uma função do primeiro grau? Olha só para você ver, ó. Então, em 2008, eu coloquei 8 para ficar mais fácil. Então, em 2008, 1,85. Em 2010, que é o 10 aí, ó, no X, 2 milhões. Então, em 2028, quanto que vai ser? Para resolver, é fácil de lembrar. Monta um sistema, ou sai por semelhança. Determinante é fácil, é roubar doce de criança. Você pode usar qualquer um dos 3. Você pode fazer um sistema, você pode fazer semelhança de triângulos, que é a regra de 3 entre as variações, ou você pode fazer determinante. Qual que é o mais fácil? É a regra de 3 entre as variações. Olha o que esse gráfico está dizendo para a gente. Em 2 anos, aumentou 0,15. De 2008 para 2010, 2 anos. De 1,85 para 2, aumentou 0,15. Então, em 2 anos, aumentou 0,15. É como se você fizesse isso aqui, ó. Em 2 anos, aumentou 0,15. Eu quero analisar em 20 anos, que é de 2008 para 2028. Em 20 anos, quanto que vai aumentar? Fazendo essa regra de 3, você vai encontrar o quê? 1,5. Ah, então vai aumentar 1,5. Então quer dizer que, para eu saber o valor que está aqui, eu tenho que pegar esse 1,85 e aumentar 1,5. 3,35. Sempre proporção. Regrinha de 3 entre as variações. Para a função polinomial de primeiro grau, é a melhor saída. Ah, professor, eu poderia ter feito diferente? Eu poderia ter feito assim, ó. Em 2 anos, aumentou 0,15. De 2010 para 2028, 18. Então, em 18 anos, quanto que vai aumentar? Poderia ter feito essa regra de 3, ó. Em 2 anos, 0,15. Em 18 anos, quanto? Então, se você resolver isso aqui, você vai encontrar 1,35. 1,35. Então, você descobriu que daqui até aqui em cima é 1,35. Então, quem que é o Y? É 2 mais 1,35. – 3,35. Então, você escolhe, né, o que você achar melhor. Mas lembre-se que é uma regra de 3 entre as variações, tá? Não vai fazer uma regra de 3 entre os pontos secos, que você vai errar. Você não pode fazer isso, ó. 2008, 1,85. Em 2028, quanto? Tá errado. Porque você tem que observar a variação.
ao passar dos anos, quanto está aumentando ou quanto está diminuindo? 3,35, então. Enem 2018, olha só. Vamos ler primeiro o comando? A expressão algébrica que relaciona a quantidade de combustível no tanque e a distância percorrida pelo automóvel é? Então, você pode observar que o eixo Y é o combustível e o eixo X é a distância. Eu quero saber qual dessas funções, A, B, C, D ou E, que descreve esse gráfico. Olha para o gráfico. Qual que é o valor do B? B é 50. Se a reta toca o Y, é o valor de B. B é 50. Então, olha na letra A. B está 500. Está fora a letra A. Olha na letra C. B está 500. Está fora a letra C. Olha na letra E. B também é 500. Está fora. Na letra B, ok. E na letra D, ok também. Só que essa minha reta, ela é decrescente. Se o A é positivo, a reta é crescente. Se o A é negativo, ela fica decrescente. Então, o meu X tem que ser negativo. Então, dentre as duas, aqui o meu X é negativo. Letra B. Olha que fácil. Já estaria resolvido. Estaria resolvida a questão. Ah, professor, eu não ia pensar assim. Eu ia tentar encontrar de fato quem é o A. Tudo bem. Então vamos encontrar quem é o A. Se toca o eixo X é a raiz, pode crer. A raiz é menos B sobre A. Então, menos B sobre A tem que dar 500. Só que a gente sabe que o B é 50. Então, menos 50 sobre A tem que dar 500. Se você trocar o A e o 500 de lugar, que é como se você estivesse multiplicando cruzado, você conclui que o A é menos 50 sobre 500. Se você simplificar o zerinho, e simplificar por 5, dá menos 1 sobre 10. Logo, a função é realmente a letra B. Menos 1 sobre 10x está aqui, mais 50. Estou bebendo muita água, gente. Estou com a minha garganta muito ruim. Muito seca. Muito dolorida. Vamos avançar. Vamos para mais uma questão de função primeiro grau. A representação algébrica do lucro em função do tempo é? Então, quero saber o lucro em função do tempo. Observe que nem precisa ler o gráfico. Nem precisa ler o restante do textinho lá, né? Quero saber qual dessas funções descreve isso aqui. Onde toca o eixo Y é o B. B é menos 1000. A única alternativa que o B é menos 1000 é a letra D. Podia cair umas 10 dessa, né? Podia cair umas 10 desse jeito. Ia ser lindo. Ia ser maravilhoso. É. Quem sabe, né? Quem sabe? Tem chance. Tem chance. É, Maria Eduarda. Essa aí é daquelas que a gente acha que tem pega. A gente pega e olha a questão assim. Ah, não é possível que é só isso. Cadê o pega da questão? Aí o problema, Maria Eduarda, é que muitas vezes a gente vai e refaz a questão, né? E quando refaz, a gente erra. A gente fez de novo, por exemplo, vai lá e marca a letra B.
Vai lá e marca a letra B. Aí você pensa assim lá na hora da prova. E ó, sabia que eu tinha caído no pega, ó. Se eu não tivesse feito de novo, ia cair no pega. Aí quando tu vai olhar o gabarito depois, o negócio estava certo, né? Então, Maria Eduarda, foi até bom você comentar isso e eu brincar sobre isso. E eu já vou falar. Marcou? Refaz não. Você marcou a alternativa? Vai para a próxima. Não perde tempo refazendo. Não perde tempo ficar viajando na maionese. Marque, vai para a próxima e seja o que Deus quiser, entendeu? Vai nisso aí. Vamos lá. Função quadrática. Uma função, ela é do segundo grau quando ela tem essa cara aí, né? Ax² mais bx mais c. Obviamente, o a, o b e o c tem que ser números reais, só que o a não pode ser zero. Porque se o a for zero, essa parcelinha aqui ela zera, aí deixa de ser do segundo grau e vira do primeiro, tá? Obviamente, você tem que saber resolver, né, uma equação de segundo grau. Nossa, me deu uma leseira aqui agora, gente. Uma moleza. Não sei se é o calor que aqui, pelo menos na minha casa, hoje está muito quente. Você precisa saber resolver uma equação de segundo grau. Como você vai resolver a equação de segundo grau? Fazendo Bhaskara. Menos b, mais ou menos, raiz de delta sobre 2a. Lembrando que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Ou soma e produto. Você pensar em dois valores cuja soma é menos b sobre a e a multiplicação, c sobre a. Você sabe que se o a é positivo, a parábola é côncava para cima. E se o a é negativo, a parábola é côncava para baixo. A parábola ela vai ter dois pontinhos muito especiais, né? Esse aqui e esse aqui, que é o vértice da parábola. E se é o vértice da parábola, ele vai ter coordenadas x do vértice e y do vértice. E como que a gente calcula x do vértice? Menos b sobre 2a. E o y vértice? Menos delta sobre 4a. Mas não vai vir para você na prova, calcule o x vértice, calcule o y vértice. Vai vir o quê? Ponto mínimo e ponto máximo. Então, todas as vezes que falar de máximo, é algo relacionado ao vértice. Bárbara, você tá aí, Bárbara? Tá por aqui hoje, Bárbara? A Bárbara, gente, tá, né? A Bárbara mandou uma questão lá no grupo. Aí, ó, olha o que a questão tá perguntando. Quais devem ser os valores de x e y em metro para que a área da base do viveiro seja máxima? Nossa, eu quero que a área seja máxima. Então, ele quer o ponto máximo. Por isso que quando eu li a questão, eu sei que ele está querendo que a gente faça o vértice. Aí, é você que tem que interpretar se é o x do vértice ou se é o y do vértice. Depende de cada uma das maneiras que vai estar escrito a questão, tá? Mas vamos relembrar essa paródiazinha aqui? Meu violão, já falei que vocês estavam no carro, eu vou no batuque aqui mesmo, tá? Essa paródiazinha é da banda Roupa Nova. A música é Whisky a Go-Go. Aquela assim, ó. Eu perguntava do you wanna dance e te abraçava do you wanna dance. Lembrar você, um sonho a mais não faz mal, né? E aí a paródiazinha fica assim, ó. Ax² mais bx mais c igual a zero é a equação. A, B e C são coeficientes que vou usar na minha solução. Como é que é a solução? Menos B mais ou menos delta, que tem raiz e é sobre 2A.
Côncava para cima, o A é positivo. Só resta o vértice para encontrar. XV é menos B, que fica bem sobre 2A. Y é menos delta, dividido por 4A. Se é o delta, devo obedecer. B ao quadrado menos 4AC, termo independente, é o valor de C, né? E aí dá pra gente lembrar um pouquinho aí dessas formulazinhas aí, que muitos alunos acabam se esquecendo. Vamos lá, então, para uma questão modelo? Qual que é a pergunta? A segunda detetização começou em qual dia? Rapaz, mas tem um mundo só aqui que apareceu aqui que tá me enchendo o saco. A segunda detetização começou no qual dia, né? Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde detetizou todos os bairros de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabendo-se que o número F de infectados, então, F é um número de infectados, é dado pela função f de t igual a menos 2t quadrado mais 120t, em que t é expresso em dia e é o dia anterior à primeira infecção e que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias da epidemia. Ok. Então, f é infectado, t é dia e a função é aquela ali. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda detetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse a 1.600. Beleza. Então, eu quero saber que dia ocorreu essa segunda detetização, quando chegou em 1.600 pessoas. Então, pelo enunciado da questão, a gente sabe que 1.600 pessoas... Município aqui que está me enchendo o saco. 1.600 pessoas é o F. Então, você vai pegar a função e no lugar do F, você vai colocar 1.600. Vou jogar esse 2t ao quadrado que está negativo para o outro lado, o 120 que está positivo vai negativo, você chega nessa equação. Como é uma equação, dá para dividir todo mundo por 2. Então, dividindo todo mundo por 2, eu tenho essa equação, t ao quadrado menos 60t mais 800, igual a zero. Agora, você vai ter que resolver essa equação de segundo grau. Não fala nada de máximo, não fala nada de mínimo, então não tem nada a ver com vértice. Nada a ver com vértice. Então você vai resolver mesmo. Você tem que encontrar as raízes. Então você pode resolver por Bhaskara ou soma de produto. Eu ensinei vocês só um produto, né? Como plano A. A soma vai dar o sinal vai dar o B com o sinal trocado. Então a soma tem que dar 60. Porque o B é menos 60. Você troca o sinal do B. E a multiplicação tem que dar o C com o mesmo sinal. Então, a multiplicação tem que dar 800. Então, agora você vai ter que pensar em dois números que você vai somar, vai dar 60, e que você vai multiplicar, vai dar 800. 20 e 40. 20 mais 40 é 60, e 20 vezes 40 é 800. Então, isso significa que uma resposta é 20 e a outra é 40. Então, que dia que chegou a 1.600? No dia 20. Opa, tá escrito errado, tá marcado errado aí, hein? Não é 60 não, gente. Deixa eu corrigir isso aqui. Não é 60 não. É no 20 aqui, ó. Tá no lugar errado. Deixa eu projetar aqui de novo aqui. Lá, ó.
no dia 20. Tá? Então, agora sim tá certo. Letra B. Olha essa outra questão aqui. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias. Qual é a classificação da temperatura? O que eu quero saber é a temperatura. Aí vem a pergunta. Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior da estufa, em graus Celsius, é dada por essa expressão. Então, a temperatura em graus Celsius é dada por essa função aqui, ó. Menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima. Então, o número de bactérias é o maior possível quando a temperatura é máxima. Então, daqui já dá para matar a questão. Eu quero saber a temperatura máxima. Então, quando você olha para essa função, a temperatura é o T. E observe que o T está no lugar do Y. Por isso que nessa questão, a gente vai calcular o Y do vértice. Y do vértice. Temperatura máxima. Se ele tivesse perguntado em que hora a temperatura é máxima, aí ele queria o H. E o H, por estar ao quadrado, faz papel do X. Então, o H é que seria o X do vértice. Então, nessa questão, a gente quer o Y do vértice. E como que a gente calcula o Y do vértice? É menos delta sobre 4A. Então, a gente já calculei aqui o delta. B ao quadrado menos 4AC. Delta deu 144. Então, o Y vértice é menos delta, menos 144, dividido por 4 vezes o A, que é menos 1. E isso dá 36. E 36 graus está aqui, ó. E está classificada como alta. Então, 36 está classificada como alta. Isso aí. Função de segundo grau. E de estatística? O que você tem que saber de estatística? Média, moda, mediana, variância e desvio padrão. Média, moda, mediana, variância e desvio padrão. Que tipo de média que o Enem gosta? A aritmética e a ponderada. Como você calcula a média aritmética? Você vai somar todos os elementos e vai dividir pelo número de elementos. E como que você calcula a média ponderada? Todas as vezes que falar de peso ou de frequência, é a média ponderada. E como que você vai calcular a média ponderada? Você vai pegar cada elemento, vai multiplicar pelo seu respectivo peso, vai somar os resultados e vai dividir pelo número de elementos. Que é a somatória dos pesos, no caso, né? Você vai dividir pela somatória dos pesos, que é a mesma coisa que o número de elementos. O que é moda? É aquele elemento que sobressai em relação aos demais. É o que possui maior frequência. Então, você pode ter uma questão que tem uma moda, chamada de sequência modal, duas modas, chamada de sequência bimodal, 3 ou mais modas, que vai ser chamada de polimodal. Ou nem ter moda. Amodal. E o que é mediana?
A mediana é o meio de uma sequência ordenada. Você vai colocar ela em ordem. Ordem crescente ou decrescente. Se a quantidade de termos for ímpar, você vai ter um elemento no meio. Ele é a mediana. Se a quantidade de termos for par, você vai ter dois elementos no meio. Então, como que você vai calcular a mediana? Você vai somar esses dois elementos e vai dividir por 2. Você vai fazer a média desses dois elementos. Soma e divide por 2. E a variância e o desvio padrão? A variância e o desvio padrão é para você... A variância e o desvio padrão é para você analisar o quanto uma amostra é regular ou irregular. Então, quanto maior o desvio padrão, quanto maior a variância, mais irregular será a amostra. Ser mais irregular é a mesma coisa que menos regular. Então, se você quer uma amostra regular, ela tem que ter baixa variância, baixo desvio padrão. Olha essa questãozinha aí. Enorme, né, esse texto. Essa é a importância de você ler primeiro o comando da questão. De acordo com os dados apresentados, a classificação do resultado de teste desse leitor é... Então, o que eu estou querendo saber nessa questão? A classificação do resultado. No final de uma matéria sobre sorte e azar publicada em uma revista, o leitor tem a opção de realizar um teste no qual ele deve responder a 10 perguntas sobre 5 temas, sendo 5 sobre sorte e 5 sobre azar. Para cada pergunta, o leitor marca apenas uma alternativa dentre as 6 opções de respostas, sendo que a alternativa escolhida está associada a uma nota entre os valores 1, 3, 5, 7, 8 e 9. Um leitor respondeu ao teste obtendo as notas de sorte e de azar para as perguntas e representou-as no quadro 1. O resultado do teste X é calculado como sendo a diferença entre a média aritmética da nota da sorte e do azar. Então, peraí. X é calculado como sendo a diferença entre a média aritmética da nota da sorte e do azar. A classificação desse resultado é dada de acordo com o quadro 2. Ok. Então, qual é a classificação? Você vai fazer a média da sorte. Como não dá ideia de peso nem de frequência, você vai somar os elementos, vai dividir pelo número de elementos. Então, sorte é 1, 3, 9, 7, 7. Soma, divide por 5, dá 5,4. Vai fazer a nota do azar. 8 mais 5, mais 5, mais 5, mais 9, dividido por 5, dá 6,4. Então, você vai fazer a diferença na ordem que está escrito aí, tá? É a diferença entre sorte e depois o azar. Então, você tem que fazer sorte menos azar. 5,4 menos 6,4. Dá menos 1. E menos 1 está aqui, ó. Por que menos 1 está aqui? Porque tem o sinal de menor ou igual aqui, tá? Aqui só tem o sinal de quê? De menor. Por isso que não é a de cima, e sim a de baixo. E de baixo, você está na média. Não é difícil, não. Geralmente, questões de estatística são questões fáceis, médias fáceis. Que você não vai demandar tanto tempo para fazer. Essa aqui. A mediana dos tempos apresentados no quadro. Então você quer saber a mediana. Simples. Você vai ordenar primeiro a sequência. Então você vai colocar ela em ordem crescente ou decrescente. Como são 8 elementos, você vai ter 2 elementos no meio. Quais são esses 2 elementos no meio? O quarto e o quinto. Então, ao invés de ordenar todos os 8 elementos, eu só ordenei até o quarto e o quinto. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto.
Você vai somar os dois e vai dividir por 2. E a mediana dá 20,85. Easy, easy, easy. É mais comum do que você pensa cair assim no Enem, viu? E essa outra? Com base no quadro, qual é a moda do número de pessoas no elevador durante a subida? Então, quero saber o quê? A moda do número de pessoas. Então, durante a subida, qual que é a moda? É isso que a gente quer. Ao iniciar suas atividades, o ascensorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do ascensorista durante a primeira subida do térreo de onde parte ele mais 3 pessoas até o 5º andar. Então, qual que é a moda? Então, observe que no térreo entra 4 pessoas e sai 0. Entra 4 e sai 0. Então, tem 4 pessoas no elevador. Chegou no primeiro andar, entra mais 4. Então, agora ficou 8. Só que sai 3. 8 sai 3, sobra 5. No segundo andar, entra 1. Ficou 6. Só que sai 1. Continua 5. No terceiro andar, entra 2. Fica 7. Sai 2. Continua 5. No quarto andar, entra 2, fica 7. Sai 0, continua 7. No quinto andar, entra 2, fica 9. Sai 6, ficam 3 pessoas. Então, qual que é a moda? Qual que é aquele elemento que possui maior frequência? 5. Então, a moda é 5. A primeira luta foi entre os atletas. Então, a primeira luta foi entre quais atletas? O procedimento de perda rápida de peso é comum entre os atletas dos esportes de combate. Para participar de um torneio, 4 atletas da categoria até 66 quilos, peso-pena, foram submetidos a dietas balanceadas e atividades físicas. Realizaram 3 pesagens antes do início do torneio. Pelo regulamento do torneio, a primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. A primeira luta deverá ocorrer entre o atleta mais regular e o menos regular. Então, quem é o mais regular? É o que tem menor variância. É o que tem menor desvio padrão. E o menor desvio padrão é esse aqui, ó, 4,08. Ó, desvio padrão. O menor desvio padrão é 4,08. Então, esse é o mais regular. E quem é o menos regular? É quem tem maior desvio padrão. Então, esse é o menos regular. Menos regular é a mesma coisa que mais irregular. Então, a luta vai acontecer entre os atletas 2 e 3. Fácil, fácil, fácil. É isso aí. Não sai disso. E esse mapinha mental aqui, hein? De análise combinatória. Deixa eu ir só até a probabilidade. Eu vou só até a probabilidade aqui. E esse mapinha aí de análise combinatória? Gente, nosso tempo já finalizou, falta 2 minutos e eu não posso continuar, que eu tenho outras coisas que eu tenho que fazer ainda. Mas segura aí. Análise combinatória. Você vai se perguntar, o número de escolhas é o mesmo que de objetos? Se a resposta for sim, então você tem uma permutação. Simples, que é quando não tem elementos repetidos, com repetição, que é quando tem elementos repetidos, e circular, que é quando você gira os elementos e a resposta não muda.
Se o número de escolhas não for o mesmo que o de objetos, aí você vai olhar para a ordem. A ordem é importante? Sim. A ordem é importante? Aham. Você lembrar de arranjo. A ordem é importante? Não. Rima com combinação. Ok? E probabilidade? Você vai lembrar que é o que eu quero sobre o que eu tenho. A probabilidade complementar é o que falta para dar 100%. Por exemplo, se eu falo para você que a probabilidade de chover hoje é 15%, a de não chover é a probabilidade complementar. Então, é o que falta para 100. É os 85. E a probabilidade da interseção? Eu só quero que você lembre que E multiplica. Probabilidade de acontecer isso e aquilo. Você vai multiplicar. A probabilidade da união. Você vai lembrar que ou soma. Então, você vai somar. Probabilidade é o que eu quero sobre o que eu tenho. E multiplica ou soma. Geometria plana. É importante você lembrar de áreas. Eu vou mandar tudo isso aqui para vocês lá no grupo, tá? Área do retângulo, né? Base vezes altura. Área do quadrado, que é lado vezes lado, lado ao quadrado. Diagonal do quadrado, lado raiz de 2. Área do paralelogramo, base vezes altura. Trapézio, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Losango, diagonal maior vezes diagonal menor dividido por 2. Vou pular aqui, porque faz o tempo, vou mandar para vocês. Circunferência, vocês têm que lembrar desses 3 elementos aqui, ó. Raio, corda e diâmetro. Como você calcula o comprimento? 2πr. E a área? πr ao quadrado. Triângulo equilátero. A altura, lado raiz 3 sobre 2. A área, lado ao quadrado, raiz 3 sobre 4. Lembre-se que você tem o apótema, né? Que é essa medidinha de verde aí, ó. O que é esse apótema? É 1/3 da altura. Então, por isso que é 1/3 de L raiz 3 sobre 2. E aí fica L raiz 3 sobre 6 a fórmula, né? E a outra medida é o raio. Essa parte de vermelho aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Esse tamanho aqui, ó. É o raio. O que seria esse raio? É os 2/3 da altura. Por que raio? Raio em que o triângulo está inscrito na circunferência, né? Por isso que a gente chama de raio, tá? Deixa eu pular aqui, por causa do nosso tempo. Volume do prisma. Área da base vezes a altura. Volume da pirâmide. Área da base vezes a altura dividido por 3. Volume do cilindro. Também área da base vezes a altura. Volume do cone. Área da base vezes a altura dividido por 3 também. Volume da esfera, 4πr ao cubo. Então aí por isso tem esse funkzinho aí, ó. O volume do cilindro é o mesmo do prisma, área da base vezes a altura. Se ligar na rima. O do cônio da pirâmide é o mesmo para vocês. A área da base vezes a altura. Tudo isso sobre 3. Com o volume da esfera, eu fico boladão. 4πr ao cubo sobre 3, meu irmão. Não vai esquecer da área, porque eu fico bolado. 4πr ao quadrado. 4πr ao quadrado. Bom, pessoal, eu sei que eu dei uma corridinha aqui agora no final, né? Mas é isso aí. Olha, eu quero agradecer a vocês, né, pela confiança que me deram aí esse ano, por estarem fazendo a específica comigo durante todo esse ano, né, que a gente passou estudando junto.
Agradecer vocês por entenderem as vezes que a gente teve problemas técnicos, às vezes que eu não estava bem, que eu não conseguiria dar aula, e às vezes que eu tive que estar com a minha esposa. Então, assim, eu quero agradecer vocês mesmo, de verdade. E o meu desejo para vocês é toda sorte de bênçãos. Que vocês tenham tranquilidade, né? Que vocês possam lembrar de tudo que a gente estudou. Eu tenho certeza que vocês estão preparados, porque são mais de 10 anos que vocês estudam. São mais de 10 anos que vocês, né, lá desde o ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio e agora o tempo de cursinho, né? Então eu tenho certeza que vocês têm bagagem para isso. Vocês têm bagagem para fazer essa prova. Então, o meu desejo é toda sorte de bênção para vocês. E antes da gente finalizar, eu queria orar por vocês. Eu quero orar por vocês. Se tiver no nosso meio alguém que não acredita, pense que eu estou desejando energias positivas para você. Vibração positiva para você fazer essa prova. Então, para a gente finalizar, eu quero orar por todos vocês. Amém? Pai, eu quero te agradecer por este dia. Eu quero te agradecer por estes alunos que o Senhor me deu na específica. Por este ano que nós pudemos, Pai, estar aqui estudando juntos. E eu quero interceder, Pai, pela vida deles. Com o espírito de intercessor, eu quero interceder pela vida deles. Para te pedir que o Senhor faça com que eles lembrem de tudo que eles já estudaram durante esses anos, durante a vida deles, de todo o conhecimento que eles adquiriram, de toda a bagagem que eles carregam. Ajude eles a lembrar, Pai. Faça desse Enem, Senhor, o último Enem deles. Faça desses vestibulares o último vestibulares deles, que eles possam ser aprovados, para que eles possam seguir a vida em frente e fazer aquilo que eles realmente desejam, aquilo para o que eles foram chamados. Então, quero desejar, Pai, toda sorte de bênçãos e declarar toda sorte de bênçãos sobre a vida de todos os nossos alunos, de todos os meus alunos, Pai. Que eles possam lembrar de cada detalhe, que o Senhor venha dar paz para eles, que o Senhor venha dar tranquilidade para eles, que o Senhor venha tirar com a sua mão toda a ansiedade, todo o nervosismo, que o Senhor venha tirar da vida deles e que o Senhor venha colocar paz, venha colocar tranquilidade para fazer essa prova, que o Senhor venha colocar calma para eles fazerem essa prova e que eles possam sair bem o tanto quanto dedicaram durante todos esses anos, Pai. Essa é a minha oração e intercessão por cada um deles, em nome de Jesus. Amém! Gente, olha, muito obrigado mesmo, de verdade. Estou lendo aqui as mensagens de vocês agradecendo, falando que vai sentir saudades. Eu também vou sentir saudade de você, Cláudia. Né? Eu que agradeço vocês por confiarem em mim, de verdade. Né? E estou aqui para o que vocês precisarem, de verdade. Né? Eu também, Cecília, estou muito feliz de ter você como minha aluna, né? Você que é minha aluna desde o ensino médio todo, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e agora minha aluna também aqui na específica. Eu me sinto muito honrado pela confiança de poder ser seu professor, né? Pedro, a Andressa, a Eve, o Marco, né? Todos vocês, a Thaís, a Milena, né? De verdade, gente, muito obrigado por tudo. Gabi, Deus abençoe vocês. Gente, fique com Deus, tchau. Qualquer coisa eu tô por aqui, tá? Pode me chamar no privado. Não é porque vai acabar a específica, não, que você precisa sumir de mim, não. Pode me chamar depois. Um abraço, fica com Deus. Tchau.